Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa formação. Nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o modelo de plano de aula do Paraíba Tech. O plano de aula, ele é um documento escolar onde o docente registra tudo o que vai acontecer naquela aula. Existem diversos formatos, porém, os tópicos principais são os objetivos daquela aula, o tema da aula, a metodologia, o tipo de avaliação, entre outros. O plano de aula, ele serve como um guia detalhado do professor, onde ele descreve o que os alunos precisam aprender, a forma como o assunto será apresentado e os objetivos gerais e específicos. No caso do nosso programa, o plano de aula, ele não é um item obrigatório, então sua entrega não é obrigatória. Só que ele é um instrumento de extrema importância para guiar o processo de aprendizado. E assim, ter as aulas planejadas garante que todo o tempo gasto na aula se torne significativo. Na tela você pode visualizar o modelo de plano de aula do Paraíba Tech. Alguns itens eles são necessários o seu preenchimento, como por exemplo os dados básicos, os dados do docente, objetivos, metodologias, recursos materiais, avaliação, referência e links do recurso digital. Eu irei explicar cada um deles, iniciando agora nos dados básicos. Os dados básicos são aqueles dados do curso e da aula, onde o professor ele vai fornecer todas essas informações. Em nome do curso, o professor irá informar qual é o nome desse curso. Se é o curso de confeiteiro, assistente administrativo, agente de informações turísticas, entre outros. Em modalidade, o professor irá informar qual o tipo de modalidade desse curso. Se ele é um curso de qualificação profissional, por exemplo. Em unidade de ensino, será informado o nome da escola ou o nome do local onde está sendo realizado este curso. Em data, a data da aula, número da aula, o número da aula, se ela é aula 1, aula 2, aula 10, que o professor estará planejando, o tema da aula, que no caso desse modelo, né, a gente pode ver que essa aula, o tema é de bioquímica na produção de alimentos. No caso do curso de confeiteiro, poderia também ter uma aula de técnicas de confeitaria, entre outros. Em local da atividade, o professor irá informar qual será o local que essa aula será ministrada, se será no laboratório, utilizado algum laboratório, na sala de aula, em algum auditório, numa cozinha, numa sala de vídeo, entre outros. Outro tópico também que no plano de aula é necessário ser preenchido são os dados do docente, onde será informado o nome completo do docente, a sua formação e o seu contato de e-mail. Outro item que deve ser escrito também no plano de aula são os objetivos, onde o professor ele vai informar quais são os objetivos dessa aula. No caso do objetivo geral, o professor ele vai informar qual é o objetivo principal dessa aula. No caso dessa aula, no exemplo, seria desenvolver produções de confeitaria de forma artesanal ou industrializada, utilizando equipamentos, utensílios e tecnologias aplicadas ao processos, conforme as boas práticas de alimento. E em objetivos específicos, o professor ele vai informar de forma mais detalhada quais serão os objetivos dessa aula. Por exemplo, desenvolver os conceitos básicos da bioquímica na confecção de alimentos, identificar as classes de compostos, entre outros. Em metodologia, o professor deverá informar quais serão as metodologias aplicadas nessa aula. Em estratégia de ensino, o professor deverá informar quais são as estratégias utilizadas para ensinar um determinado conteúdo. Se o aluno ele vai ter contato com o material didático, vai ter contato, no caso do curso de confeiteiro, com a questão da produção de alimentos, utilizando ferramentas, instrumentário.
se vai ser utilizado exercícios, entre outros. Em implementação da estratégia, o professor deverá informar, dentro da sua metodologia, quais serão as estratégias a serem desenvolvidas na sua aula. No caso do nosso exemplo, o professor ele estará dividindo a sua aula e organizando em 3 momentos distintos. E aí, nessa parte, ele pode descrever, de forma geral, quais serão esses momentos. Outra coisa que o professor também pode estar colocando e inserido nas metodologias é a subdivisão dos momentos, né? Como ele falou que a aula seria dividida em 3 momentos, ele pode estar descrevendo, subdividindo, como aqui no modelo, em um momento inicial, que é o primeiro momento, e explicando tudo o que será abordado nesse primeiro momento e assim sucessivamente para os próximos momentos da aula. Em recursos materiais, o professor ele vai descrever quais serão os recursos utilizados nessa aula. Então, dentro dos recursos materiais serão inseridos todos os insumos, equipamentos e utensílios utilizados nessa aula. Em insumos, o professor deverá informar quais serão os insumos que serão utilizados para, por exemplo, uma aula prática. Se ele for utilizar, por exemplo, para fabricar um bolo, a farinha de trigo, então ele deve descrever aqui em insumos, como a gente vê no exemplo, o número do item, iniciando em 1, o nome do item, que no caso é farinha de trigo, a quantidade, se por exemplo é uma turma de 20 alunos, o professor vai utilizar 5 kg de farinha de trigo, então ele vai colocar aqui a quantidade e a unidade de medida, e assim sucessivamente para todos os insumos que serão utilizados nessa aula. Em equipamentos, o professor irá descrever o nome do item, a sua quantidade e unidade de medida para esse equipamento. Em utensílios também, o professor ele vai descrever quais serão os utensílios utilizados nessa aula. Também outro item de bastante importância que deve ser inserido no modelo de plano de aula é a avaliação, onde o professor ele deverá informar como será avaliado o processo de ensino e aprendizagem do aluno. É importante, né, que ele descreva quais serão os instrumentos utilizados. Se o professor ele vai aplicar algum questionário na aula com questões teóricas, logo após a sua apresentação do tema, se ele vai realizar algum trabalho em grupo, utilizando o laboratório, se ele vai usar alguma ficha técnica ou alguma metodologia que se aplique para poder avaliar, né, o aprendizado dos alunos, como, por exemplo, a apresentação de algum produto que os alunos produziram, entre outros. Em referências serão informados todos os artigos, livros, materiais que foram utilizados para a produção da aula e também como material de referência para os alunos. E em link do recurso digital, o professor ele poderá inserir tanto o link da sua apresentação, caso ele tenha produzido em algum ambiente digital, quanto também vídeos utilizados, documentários nessa aula. Bem, pessoal, e assim vocês conheceram o nosso instrumento, o modelo do plano de aula. Para aprofundar os seus conhecimentos, vocês podem estar utilizando também o material escrito e não esqueçam de estar respondendo a nossa atividade avaliativa. Bons estudos a todos!